Paz do Senhor, queridos e queridas, mais uma vez com vocês, aqui o pastor Abimael Vieira, e vim hoje para falar da lição de número 8 do primeiro trimestre de 2020, o início da civilização humana. Vou ler só o texto áureo, que está lá em Gênesis 4,17. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. A leitura em classe eu não vou fazer, está ali em Gênesis 4, vai do 1 ao 16, conta a história basicamente do homicídio, de Caim matando Abel, depois Deus se manifestando, julgando Caim pelo seu ato, e ele saindo da presença de seu pai, da sua mãe, indo embora com uma das suas irmãs, que depois seria sua esposa, e ali ele vai viver a sua vida. E a Bíblia vai relatar a primeira cidade, quem edifica é Caim, e ela recebe o nome do seu filho, a cidade de Enoque. Aqui, irmãos, nós estamos falando de mais ou menos 10 mil anos atrás, talvez até um pouco mais. Então, é interessante a gente ver que já lá atrás, bem lá atrás, nós já tínhamos uma cidade sendo edificada. E quando a gente fala de um passado tão distante, a gente tem que atuar com a nossa fé. Existem duas bases, praticamente, sobre a evolução ou origem da humanidade. Você tem a teoria evolucionista e a criacionista. A evolucionista ela vai partir lá atrás do Big Bang, com suas variações, a evolução do homem até chegar naquilo que a gente conhece hoje. A criacionista não, diz que é um ponto inicial, Adão e Eva, e dali toda a humanidade. Para uma ou para outra, você precisa de fé, tanto para crer aqui como crer aqui. Não existe uma prova científica para você poder definir que, olha, realmente o homem evoluiu, não importa de qual outra espécie, tem o elo perdido, tem algumas coisas que não se fecham nessa história. E quando a gente fala da relação do criacionismo, é uma questão de fé, você entender que de um casal vem toda a humanidade. Então, você vai precisar de fé para uma coisa ou para outra. Então, como nós cremos que foi Deus quem criou Adão e Eva, e a Bíblia nos dá até algumas informações interessantes a respeito disso, que você tem um fundo arqueológico, eu preciso somente disso para poder crer que isso aqui é verdade. Então a ideia hoje da lição é falar principalmente do início da civilização humana. Quando a gente fala de civilização, você está falando de povo, você está falando de terra, você está falando de leis morais ou leis escritas, leis para poder você reger a vida em sociedade. Então é mais ou menos isso que a gente vai abordar. Essa lição ela tem 3 pontos, que é a origem da criação humana, depois a civilização e o conflito, e aqui na frente, o Deus que intervém na civilização. A ideia aqui é fazer uma síntese apenas, dar alguns pontos para você que é professor poder preparar sua aula, trazer um ponto de vista diferente, ou mesmo você, aluno, também poder contribuir na aula do seu professor com algumas posições diferentes. Então aqui, no item 1, quando a gente fala da definição da civilização, estamos falando da origem da civilização humana. Aí vem uma pergunta, se não houvesse pecado, haveria civilização? As pessoas às vezes imaginam que a civilização humana ou a raça humana só se desenvolveu como se desenvolveu depois do pecado. Na verdade, não. Se Adão e Eva não tivessem pecado, a humanidade teria saído dos dois e se desenvolvido talvez até de uma forma infinitamente diferente daquela que nós conhecemos hoje. A verdade é que o pecado, ele traçou uma linha totalmente diferente. Então é muito complexo a gente poder teorizar do que seria a vida se não houvesse pecado. A gente entende que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Então Deus já sabia pela sua onisciência que o homem, em algum momento, em alguma forma, ele procuraria um caminho que o afastaria de Deus. E por isso Deus já providenciou Jesus para ser a restauração. Esta é a prova da graça e da misericórdia de Deus. Provavelmente eu e você não investiríamos num negócio que nós saberíamos que daria errado. Deus não, ele investiu e já preparou um meio para corrigir isso. Então, quando Deus cria Adão e Eva, eu serei bem rápido, a gente tem 2 textos ali onde Moisés vai falar de Gênesis 1, 2, até chegar no 3. O capítulo 1 ele fala da criação do homem e da mulher, e criou Deus, e macho e fêmea os criou, está falando da mente, está falando da idealização, do projeto de Deus. Já era macho e fêmea, para que através do casamento eles pudessem gerar filhos. Na formação, Deus os forma separado. Primeiro Deus forma Adão, do pó da terra, deixa ele sozinho, para que ele possa perceber que sozinho ele é incompleto, e quando ele sente essa falta, Deus faz com que Eva seja criada, a partir de Adão, não mais do barro,
interdependência entre eles, então da mulher vai vir todas as vidas, e a vida da mulher veio de Adão, um depende do outro. E aí Deus dá para os dois já havia criado Adão assim, também a mulher, a capacidade de reproduzir, de gerar filhos. A Bíblia só nos diz que eles tiveram filhos depois do pecado. Eu não sei te dizer qual foi o tempo que eles viveram no jardim antes de pecar. O que eu sei é que eles só tiveram filhos depois do pecado. Antes do pecado, eles não tiveram filhos. Ponto final. Então, Deus já tinha dado para Adão e Eva a capacidade de gerar filhos. Não existe pecado no sexo quando ele é dentro do casamento. Então, o sexo, ele é abençoado, criado por Deus, puro, imaculado, sem problema nenhum, desde que você esteja casado e vivendo na intimidade com a sua esposa. Aquilo que foi criado por Deus é perfeito. Não é algo imundo, imoral, que só aconteceu depois do pecado. Então, a gente teria uma visão totalmente errada. Os animais já se reproduziam, né, lá mesmo no Jardim do Éden. São seres e histórias totalmente diferentes. Os animais foram criados pela palavra. Só. Disse Deus, haja vida e houve vida. A terra produziu vida, o mar produziu vida. Para Adão não. Deus formou, soprou do seu fôlego e ali o homem foi feito alma vivente. Então são origens diferentes, seres totalmente diferentes. Então só para deixar claro que sexo não é pecado, não é imundo, não é fruto do pecado ou decorrência do pecado. Foi algo criado por Deus como uma bênção. Não unicamente para a reprodução. Primeiro, para o prazer e a satisfação do casal. Tem muitos casais que não podem ter filhos. Então, se fosse assim, eles não poderiam fazer sexo, então, porque o sexo só serve para ter filhos. Não. O sexo foi um presente de Deus para unir ainda mais o homem e a mulher. Vou detalhar isso um pouco mais na frente. E a consequência é a possibilidade de ter filhos ou não, tá bom? Então, vamos lá. E é exatamente isso, né? O casamento como a base. Qual foi o primeiro ato de Deus? Quando cria Eva. Criou Adão. Está sozinho, o que Deus faz com Adão? Lhe dá o governo e lhe dá um mandamento. Reúne os animais, Adão, você vai dar nome aos animais. Então, Adão já trabalhava antes do pecado. O primeiro trabalho de Adão foi dar nome aos animais e ele estava ali para cuidar do jardim. Quando Deus cria Eva, ele não deixou Adão, vamos fazer o seguinte, ó, vou deixar você aí uns meses com ela, vocês passeiam no jardim, vocês se conhecem, né, vão ter uma relação sexual para ver se bate. Se você não gostar, meu filho, eu destruo, faço outra, a gente vai assim até acertar. Foi assim que Deus fez? De jeito nenhum. Deus criou Eva da costela de Adão, a mulher perfeita e ideal para o próprio Adão. E a primeira coisa que ele fez foi os abençoar. E aí, naquele momento, Moisés abre um parênteses e ele vai citar, por isso deixará o varão seu pai e sua mãe. Então ele está no presente, não está mais no passado. O presente em que ele escreve. Deixará o varão seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, serão ambos uma só carne, porque foi isso que Deus fez com Adão e Eva. Deus pegou Eva e falou, ó, essa foi tirada de ti, você veio dele, então ele falou, ela vai se chamar varoa. Ele já dava nome aos animais, ele deu nome a ela de varoa. O sentido de Eva é de companheira, de juntura, varoa. Então, porque foi tirada de mim e agora eles são uma só carne e ali foi o primeiro ato de Deus. Então, qual é a bênção de Deus para a humanidade? O casamento. O que é que o mundo quer fazer a qualquer custo? Destruir o casamento estabelecido por Deus, homem e mulher, macho e fêmea, uma só carne e dali a bênção da família e da sociedade. O mundo está tentando trazer todos os tipos de valores distorcidos que você puder imaginar para que essa família abençoada não exista mais. O que o diabo quer? Que menos pessoas nasçam, que menos pessoas tenham possibilidade de ir para o céu. Então ele resolve o problema onde? Na raiz. A gente vê hoje, infelizmente, muitos jovens que casam e não querem ter filhos. Estão fazendo o quê? Estão adotando pets. Então, nossos filhos são os nossos pets. Aí é cachorro com nome de gente, cachorro bebendo água na garrafa, cachorro andando de carrinho de bebê, criança com coleira nas costas. Tá tudo invertido, irmãos. Então, não é esse o propósito de Deus. Animais são animais. Foram criados para viverem na terra e compartilharem da terra conosco. O animal não é teu filho. O animal, ele não sabe que você é ser humano. O animal pensa que você é animal. Então, o grande erro é o ser humano querer tratar o animal como humano, porque o animal não te vê como humano, o animal te vê como um animal. Posso dizer isso porque eu tenho 2 cachorros em casa e são cachorros, tá? Estão lá no quintal, lá tomando chuva, quando tem chuva, brincando no sol, comendo ração e dormindo na casinha. Não são meus filhos, não. Meus filhos e filhas estão dentro de casa lá e eu cuido deles. Então, são cuidados que Deus quer que você estabeleça. Existe uma família que Deus planejou para você,
e ela vai ser bênção na sua vida. Então, o casamento de Adão e Eva está lá em Gênesis 2, do 18 a 25, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas é mais um termo para você estudar e entender a bênção do casamento. E o trabalho, é o item 3, o meio pelo qual a humanidade ganhou sentido. Então, o que eu quero deixar como você? Essa frase. Deus criou. Então, foi o trabalho de Deus, foi criar. Deus foi criando vida, foi criando tudo. Ele criou. E deu ao homem o governo antes do pecado. Deus falou, Adão, teu trabalho vai ser governar a terra. Cuidar do jardim. Estou te dando tudo isso aqui, meu filho, para você cuidar. Diariamente, no final do dia, na viração do dia, como você preferir, à tardezinha, Deus descia no jardim, conversava com Adão, orientava Adão, mas Adão vivia a sua responsabilidade. O trabalho não veio depois do pecado. Depois do pecado, o trabalho de Adão foi intensificado e veio junto com ele o sofrimento. Adão tinha no seu trabalho prazer. Cansaço? Sim. Físico, mas prazer. E Deus fala, agora, Adão, por tua causa, a terra é o quê? Maldita. Ela vai te produzir alimento? Não mais. Ela vai te produzir espinho e cardo. Você vai ter que trabalhar a terra, adubar a terra, plantar, cuidar dela, para aí sim ela te produzir vida. E por tua causa, toda a criação está amaldiçoada e você vê os animais, né, tendo agora os seus instintos. O leão comia verdura, legume, enfim, cereais, ele não comia outros animais. O que a gente entende? A terra empobreceu, o leão já não conseguia tirar a quantidade de proteína que ele precisava, de nutrientes que ele precisava da alimentação natural, e aí ele começa então a caçar outros animais para suprir aquela necessidade, e aí cria-se o ciclo o quê? Dentro do mundo animal, que é o ciclo predatório. Então o macho ou o animal que está no ápice da cadeia predatória, ele vai atacar os menores e ele vai viver dentro disso. Então tem várias cadeias predatórias dentro do mundo selvagem, e isso vem sim em consequência do pecado. E a Bíblia deixa claro que no milênio o leão irá pastar juntamente com o cordeiro, porque a terra será purificada do pecado que aconteceu e amaldiçoou a terra. E nós teremos o governo de Cristo no milênio para provar isso. Então, meu irmão, não reclame do seu trabalho, agradeça. É o trabalho que faz você desenvolver o potencial máximo que Deus deu para você, que é a capacidade de criar, a capacidade de inventar, a capacidade de imaginar, e através do trabalho você se desenvolve. Então, não é fruto do pecado, tá bom? Continuando, o item 2 fala da civilização e conflitos. Então, a gente vê a Bíblia contando a história de Caim e Abel. A ênfase é em Caim e Abel por dois motivos. Você vai ver o primeiro homicídio, então Caim mata Abel, então Abel não teve filhos, não teve descendência. E lá na frente Caim vai ter sua descendência, mas a descendência de Caim, ela vai ser destruída no dilúvio. Então tanto a descendência de Caim e Abel deixam de existir. Você vai ver que Adão e Eva vão ter um filho depois, que é Sete, e de Sete vai vir a descendência que vai chegar até Noé, e depois de Noé até Abraão, e de Abraão até Cristo. Então, e é essa linha de descendentes que vai sobreviver ao dilúvio. Todos os demais filhos de Adão foram destruídos naquele ponto. Então, não é que Adão e Eva só tiveram Caim, Abel e depois Sete. A gente vai ver, vou deixar um texto para você. A ênfase da Bíblia é por isso. Por quê? Em Abel, nós vemos o justo, que foi morto. Não vou entrar no mérito, porque um era agricultor, o outro era pastor. Então Deus gostava mais do pastor do que o agricultor? Não. Deus fala para Caim, se você não fizer o bem, não vai haver aceitação para ti. Caim, eu estou rejeitando, não é pelo que você está me trazendo. Deus não comeu, irmão, nem carneiro e nem legumes. Deus falou, não estou te aceitando porque eu estou olhando o teu coração e a tua intenção é má. Então corrija, Deus avisa antes, se conserta, se põe na posição correta, faça como teu irmão. E aí eu vou aceitar. Deus não disse para ele, muda a oferta, larga os vegetais, vai cuidar de animal e aí me traga um animal. Não. Deus avisa Caim antes, ele ignora o aviso de Deus e ele vai lá e ele comete aquela barbaridade, é o primeiro homicídio e a Bíblia faz questão de registrar isso. Então, no assassinato, né, a gente vê a descendência de Caim, se afasta de Adão e Eva, se estabelece, cria cidade, entre aspas, tecnologia na época, a gente vê os descendentes de Caim desenvolvendo fundição, metais, música, uma série de coisas, e todo esse conhecimento depois ele é perdido, porque do dilúvio em diante, entre aspas, é perdido, eu vou detalhar, é a descendência de Sete quem dá continuidade, tá? Então, Sete veio trazendo a descendência até Jesus. Então a gente vê lá Gênesis 5, 3 e 4, falando do nascimento de Sete. Lá em Mateus 3, na genealogia de Jesus, você vai seguindo ela ao contrário,
você vai chegar em Sete, em Adão e em Deus, tá bom? Então esse é o detalhe que eu quero trazer sobre a questão da civilização no ponto Caim e Abel. Então o mais importante não é, de novo, porque um era pastor e o outro era agricultor, não. Era a intenção do coração dos dois, tá bom? Então a cidade de Enoque, a primeira cidade que nós temos uma evidência bíblica, não agora simplesmente arqueológica, mas um relato de Moisés. Moisés ele não vai te dizer exatamente a posição geográfica, ele fala de uma região para onde Caim foi e que naquela região ele estabeleceu uma cidade, né? Então, não dá para a gente definir exatamente qual é o local. O que é interessante? Foi uma cidade marcada pela violência. Quando a gente vê a descendência de Caim, seu filho, seu neto, a única coisa que eles têm no coração é a imposição através da força, ou seja, o desprezo pela vida. Então, Lameque, neto de Caim, comete um duplo homicídio. Ele vai matar um homem porque o ofendeu, o outro porque o feriu, e aí ele fala o seguinte, olha, meu avô, Caim, foi amaldiçoado por Deus, não ele. Deus amaldiçoou, lógico, Caim pela consequência do seu erro. Mas Deus estabelece uma maldição. Em que sentido? Caim vai dizer, Deus, eu fiz uma besteira, matei meu irmão, vou fugir. As outras pessoas que ele cita, gente, calma aí, são seus outros irmãos. Eu vou te mostrar, Adão teve filhos e filhas. Então já havia muita gente ali. A Bíblia só foca em Caim e Abel, como eu disse, pelo homicídio. Ele falou, Deus, quando eu me afastar daqui, vão vir atrás de mim e vão me matar. Deus falou, não, peraí, Caim, eu quero que você viva. Você vai pagar pelo teu erro vivendo e não morrendo. Morrer para você vai ser o melhor remédio. O remédio que eu tenho para você, porque o sangue do teu irmão foi derramado na terra e ele clama a mim, vai ser o seguinte, quem te ferir, eu vou dar uma praga 7 vezes maior. E Deus está dizendo para Caim, olha, a terra não vai te produzir nada, só vai sair vida, desgraça, você vai ser um coitado. Quem vai fundar, quem vai desenvolver, quem vai criar aquela cidade é Enoque. Ele cria uma cidade, mas ela recebe o nome do seu filho e é de Enoque para frente que a gente vê o desenvolvimento. Caim não tem mais a habilidade de lidar da terra. A maldição que Deus deu para ele é, a terra não te produz nada. Como você imaginou que eu me preocupava só com a terra, ou com o que você traria dela, dos alimentos, eu estou te dizendo, Caim, isso não me importa. Para provar, quando você puser a mão, a terra não te produz. É Midas ao contrário. Na lenda onde Midas tocava, virava ouro. Então aqui, na realidade, onde Caim punha a mão, acabava a vida. Então ele não podia viver da terra. Então ele vai descobrir outras coisas, vai descobrir metalurgia, vai descobrir música, instrumentos, enfim, e aí seus filhos sim vão dar continuidade à sua vida normal. E ele recebe um sinal de Deus, vou deixar um sinal em você, quem olhar vai saber, aquele é Caim, olha lá, está marcado por Deus. E quem puser a mão em você vai ser julgado por mim 7 vezes mais e vai receber 7 vezes mais do que eu fiz para você. Então o que acontece? Ninguém põe a mão em Caim. Deixa esse viver, ele vai pagar pelo que fez, vai viver quase 1000 anos, a Bíblia não entra nesse mérito, mas vai viver um monte sofrendo. E aí há um temor. Lameque, ele se coloca no lugar de Deus e ele atribui a ele mesmo, olha, é o seguinte, e comigo, se alguém fizer algum mal contra mim, vai vir uma maldição 70 vezes 7. Te lembra alguma coisa? Sim, exatamente isso. Então a gente vê ali o poder do pecado. Gênesis 4, 23 e 24, onde você vê essa maldição sendo estabelecida, que aquele que o ferisse seria amaldiçoado 70 vezes 7. Lá em Mateus 18, do 21 a 22, Pedro, querendo aparecer para Jesus, ele fala, olha, a lei, a tradição manda a gente perdoar 3 vezes ao dia. Eu perdoo 7. Quem está dizendo, Jesus, eu perdoo 3, depois eu perdoo mais 3 e ainda deixo uma de crédito. Eu sou o cara, Jesus, eu sou santão, não é verdade, Jesus? Aí Jesus vai remeter aonde, irmãos? Lá em Lameque. Vai dizer, não, Pedro, é 70 vezes 7 no dia, a quantidade de perdão. O que Deus está dizendo através de Jesus é o seguinte, mesmo alguém como Lameque, se houver ali um perdão e um arrependimento verdadeiro, não importa o tamanho do seu pecado, mesmo para aquela que foi a maior maldição, entre aspas, estabelecida, haverá perdão para ele também, como houve perdão para o ladrão da cruz e para tantos outros malfeitores que se encontraram com Jesus e se arrependeram verdadeiramente. Então, o mais importante aqui é falar que a cidade de Enoque foi marcada pela violência, a marca de Lameque se estabelecendo como uma pessoa violenta e tendo prazer nisso, e aí Deus decide, para evitar que a humanidade se deteriore completamente, ele interrompe toda aquela descendência, todos morrem no dilúvio, sobrando apenas
Noé e seus filhos, e a partir dali a gente vê a continuação da vida humana, um recomeço da vida humana, até chegar em Jesus e chegar nos dias de hoje, tá bom? Tecnologia, né? O item 3 fala um pouco da questão da tecnologia. Havia uma tecnologia para aquela época. Metais já eram fundidos, ferramentas eram criadas. Não podemos demonizar o conhecimento. O conhecimento é pesado, diz a Bíblia, mas o conhecimento não é ruim. Se não fosse pelo conhecimento, eu não poderia estar aqui dando essa aula para você. Então a gente tem câmera de vídeo ligada, a gente tem luz, iluminação, televisão, tem uma central aqui, uma mesa de edição, esse material vai ser preparado, disponibilizado, a internet, milhares de pessoas terão acesso. Então a tecnologia, ela é bênção. O problema é como eu interajo com a tecnologia. O problema é saber se a tecnologia vai criar em mim dependência, né? Então, este conhecimento que Lameque e os filhos de Caim desenvolveram, chegaram até nós principalmente através do quê? Dos filhos de Noé. A Bíblia diz que as filhas dos homens estavam se casando com os filhos de Deus. São os anjos. Não, o anjo não reproduz. Jesus já falou que lá no céu seremos como um anjo que não casa e não dão em casamento. As filhas dos homens, naquele texto, tem a ver com a descendência de Caim. Estavam se casando com os filhos de Deus, que é a descendência de Sete. Eles estavam começando a viver junto, antes eles viviam separados, começaram a se juntar. Conhecimento vem, é trocada informação, mas junto com isso estava vindo a imoralidade, idolatria e outras coisas. Deus falou, não, isso não é bom. Então antes que acabe, eu vou dar um ponto final nisso. Então eu entendo, isso é subentendido, que boa parte daquele conhecimento foi transferida ali para os filhos de Noé. Noé constrói uma arca sozinho durante, 100 anos ali, ele está trabalhando numa arca, você precisa ter conhecimento de materiais para poder trabalhar numa arca. Então o Noé não era um inocente que acordou um dia e começou a criar um barco. Ele criou algo que ele nunca tinha visto, ele não sabia o que era, mas ele tinha noção de construções, de materiais para poder desenvolver aquele barco juntamente com os seus filhos. Então o problema não é a tecnologia, é ser seduzido pela tecnologia e pelo benefício que ela traz para você. Então, o prazer que a tecnologia nos traz, ela nos embebeda. Então, a gente tem aqui um celular, ladrão de tempo. Então, a pessoa pega, liga o celular e fica ali horas, dias, semanas, entretido com um mundo irreal, com um mundo virtual e esquece de viver o mundo real. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, é com esse deslumbramento, essa vaidade, essa busca hedonista pelo prazer, e não demonizar a tecnologia, mas usar ela em nosso favor, tá certo? E aqui, o item 3, as intervenções de Deus. Como é que Deus vai intervir na sociedade, na humanidade, que é o item 3? Deus que intervém na civilização, desculpa. Como é que a gente vai falar que Deus está intervindo se tem o livre-arbítrio? Pastor, peraí, se tem livre-arbítrio, eu faço o que quero e ninguém se mete. Agora, se Deus está intervindo, então ele está intervindo no meu livre-arbítrio. Então, tem algo importante para a gente entender. A gente vai ver principalmente grandes intervenções de Deus antes do nascimento de Jesus. Depois do nascimento de Jesus, procura lá. Vê grandes intervenções de Deus a níveis mundiais. Você não vai ver mais. Você vai ver depois dos evangelhos a história da igreja, né, as cartas de Paulo, recomendações da vida cristã, do modo com que o cristão deveria interagir com o mundo. Depois você tem lá a profecia de Apocalipse falando do fim. Mas antes, no Antigo Testamento, você vê Deus intervindo no dilúvio, você vê Deus intervindo lá no Egito, você vê Deus intervindo quando ele para o sol para Josué vencer uma batalha, você vê Deus intervindo no meio do povo de forma sobrenatural. Por qual propósito? Qual motivo? Garantir o nascimento de Jesus. Satanás sabia que se a humanidade fosse destruída antes, aqueles que morreram sem Cristo já estavam condenados. E se Cristo não nascesse, se o povo judeu foi destruído, porque até Deus prometeu para Abraão, o diabo não sabia de onde viria a descendência. Ele está olhando. Quando Deus falou, Abraão, é você. É de você que eu vou tirar. Opa, esse é o cara a ser destruído. Destrua Abraão e sua descendência. Você vai ver o inferno caminhando na direção de Abraão. E Deus se acampa como um leão da tribo de Judá, protegendo Abraão para que a tribo, né, os descendentes de Abraão, Israel, se estabelecesse como nação, foi para o cativeiro, sobreviveram ao cativeiro, voltaram, aí depois os gregos, os romanos, acabou Jerusalém, foram dispersos, mas eles foram mantidos como nação, como povo, até que Jesus viesse, morresse na cruz, cumprisse completamente a lei, e a partir dali, você vai ver que a intervenção de Deus diretamente
na humanidade, ela não é tão, como é que eu posso dizer, tão pujante quanto no Antigo Testamento. Deus continua intervindo em situações pessoais, pontuais, que envolvem pessoas, grupo de pessoas que clamam, pedem misericórdia, respeitando algo que ele criou, que é o livre-arbítrio. Então, as intervenções de Deus tiveram um único propósito: garantir o nascimento de Jesus. Então, a gente vê isso acontecendo aonde? Lá em Babel, né? Deus está intervindo na história, quando ele cria línguas, faz com que o povo se separe. A gente vai se agrupando agora, não só por ideologias, mas pela comunicação. Então, para aqueles povos aprender a língua do outro, demorou, milhares de anos, costumes foram criados, foram se afastando. Deus impediu que o homem se unisse. O que o diabo quer? Globalização, vamos unir todo mundo. Então, quando Deus impede a união, Deus está dando oportunidade para que em locais específicos a adoração exista. Se você tem a globalização forçando todo mundo junto, é quase que uma ditadura, uma imposição, que todos se submetam a uma vontade só, que é a do governante dessa terra, que é o príncipe deste mundo, que é Satanás. Então Deus interferiu, criando ali as línguas na Torre de Babel, afastando, criando povos e nações. Até então era uma língua só, e a gente vai ver que a raiz de muitas das línguas, elas têm muita semelhança entre elas, porque tiveram uma origem, ninguém sabe exatamente qual era a língua pré-Babel, era uma língua só, e dali Deus criou diversas línguas. Então ele interfere dessa forma, né? Criando povos e nações. Você vai ver, por exemplo, Deus interferindo nos reinos, como eu disse, quando ele levanta Ciro, está lá em Isaías 45, meu servo, chama pelo nome, Ciro, para que Ciro fosse lá e libertasse o povo. Então Deus já havia preparado, centenas de anos antes, deixado registrado, que Ciro viria para libertar o povo. Para quê? Jesus nascesse. Então a interferência de Deus não é para manipular e controlar a humanidade como se fosse um marionete. Era para permitir, porque era um jogo desigual. Satanás fazendo tudo o que ele queria, com sua vontade, para prejudicar a humanidade e destruir a humanidade. E quem defenderia a humanidade antes que Jesus viesse dar a oportunidade do arrependimento e da volta para Deus? Deus entra nesse papel, protegendo a humanidade, para que Jesus nascesse. A partir de ali, o conhecimento do Evangelho é expandido para o mundo inteiro, e hoje não tem como alguém dizer, não, eu não conheço, eu nunca ouvi falar, eu não sei o que é. Tirando situações pontuais em povos pelo mundo, em forma geral, irmãos, o mundo sabe muito bem quem é Jesus, seu sacrifício, o que ele fez, e escolhe estar com Jesus ou sem Jesus. Isso foi garantido, sim, pela intervenção pontual de Deus, tá bom? E finalizando aqui, eu vou dizer que Jesus é a única esperança da humanidade. Lá em Mateus 28, do 18 ao 20, a gente vê o cuidado de Jesus, a maneira com que ele se importa com as pessoas, a forma com que ele se estabelece como o Redentor e o Salvador. Ele vem para padecer, para sofrer, para ser humilhado, para ser rejeitado, né, para ser discriminado por todos, e ele dá a oportunidade de aqueles que aceitarem, preguem o meu evangelho, o meu nome, quem crê, quem aceitar, vai ter o direito de ser chamado filho de Deus, vai ser chamado irmão de Cristo, ele é o primogênito, nosso irmão mais velho, nós somos adotivos. Então ele se colocou nesse papel, para salvar, para redimir e para cuidar de toda a humanidade. E vai chegar o dia em que ele vai voltar, vai se revelar, e o mundo terá que se dobrar, confessar que ele é o Senhor, reconhecer, todo o joelho se dobrará no dia do julgamento e dizer, não, realmente, tu és o único e verdadeiro Deus. Aqueles que reconheceram isso vão receber o arrependimento, terão eternidade com Deus, e quem fechou seu coração na dureza, no ego, na vaidade própria, esses vão viver, infelizmente, uma eternidade afastados de Deus. Então, a ideia dessa lição, rapidamente, brevemente, eu trouxe aqui alguns pontos que eu acho importante você, como professor, elucidar com a sua turma, trazer como reflexão, como um ponto de vista para vocês ponderarem. A aula é sua, dirigida pelo Espírito Santo, confie em Deus, ore, peça para que Ele te ilumine, e na aula, durante ali a interação com os teus alunos, na uma hora e meia que você tem, não sei qual o tempo na tua igreja, você vai ser dirigido pelo Espírito Santo para trazer o conhecimento que eles precisam sobre essa verdade maravilhosa que é a palavra de Deus, tá bom? Espero ter ajudado você, a gente se vê por aqui. Como dizem por aí, se você gostou, dá o like, se inscreve, compartilha, você já sabe o que você tem que fazer. E independente de qualquer coisa, continua orando, Deus te abençoe, até mais.